Queria que vocês fossem já pegando a Bíblia, não é? É um culto de oração. A oração vai ser no final, assim, vocês vão ter um tempo em casa de oração também conosco. A gente já teve um tempo de oração aqui antes de começar a live, né? Se vocês puderem estar chamando a galera para participar. É um desafiozinho assim, né? Mas tudo show. Leandro, cabulosa. Quem é cabulosa? Cabrulosa. Não enxergo nada. Bom, galera, essa parte é a hora que eu faço a bagunça, a turma já tá rindo aqui de mim. Ó, seu Natan entrou. Marcão. Então, galera, vamos fazer o seguinte, vamos começar. A gente vai conversar um pouquinho hoje sobre a palavra de Deus. Eu queria falar com vocês sobre um texto que eu estava meditando nessa madrugada e tenho visto assim uma galera na comunidade se levantando na madrugada para orar. Isso é bem legal, sabe? Acho que isso é a resposta que Deus espera da gente como igreja mesmo. Vir para a oração, vir para se encontrar com Ele nas madrugadas, ter tempo com Deus. Aleluia. Então, tudo novidade, né? Eu queria ficar cantando junto, mas eu estava aqui não sabendo se a hora que eu cantasse junto eu ia atrapalhar o áudio do Fabiano. Aí alguém aí pode me dizer, enquanto que eu estava cantando, estava fazendo, aparecendo e atrapalhando para vocês ou não? Até porque a próxima vez eu quero ficar cantando e eu não quero ficar não podendo cantar junto, né? Amém, galera? Coisa boa, né? Já pensou que nessa hora a gente tem aí 53, 54 pessoas junto com a gente aqui assistindo, provavelmente 1 ou 2 em cada casa, ou 3, então tem mais de 100. E a gente tá todo mundo ligado, nessa hora, todo mundo junto. Ó, obrigado aí pela resposta, aí não atrapalhou, estou liberado, vou cantar mais agora a próxima vez. Todo mundo junto, cara. Né? Todo mundo se separou para ter esse tempo junto. Adorar o Senhor, pô, muito, muito legal. É assim, um desafio pra gente, né? Participar disso, mas eu tô gostando. Sei que fica esquisitinho, mas tô gostando. A mulher tá falando em línguas, libras ali, para não fazer barulho. Então, galera, eu queria trazer uma palavra para vocês, para a gente meditar junto. Se vocês puderem abrir o livro de Lucas. É possível. Ó, o Carlão está dizendo que só lá na casa dele são 3 assistindo. Ó, tem até a Hanna participando aí. Se botar 3 vezes 100, vezes 50 dá 150. Ó, a galera está pedindo para te aparecer, né? Ela não vai aparecer, tenho certeza disso. Fala, João! Então, ó, ela vai aparecer. Só por isso. Ó, galera. Ó, a galera tá chamando ela vai vir. Ó. Aí. Sua mão, apareceu a mão que apareceu. Ó. Tô dizendo que lá são 3 também. Ó, então. Olha, a Claudinha te viu lá. Amanda. Cadê a pastora? Cadê a pastora? Acabei de aparecer, Amanda. Já foi. Aqui é a passagem rápida. É só um flash. A Agatha.
a Jade, a Tati. Então tá. Eu fico falando assim, né? Isso que é coisa de marinheiro de primeira viagem. Daqui a pouco eu paro com esses amadorismos. Mas tá bom, estou feliz aqui. Lucas 10, se vocês puderem abrir. A Vanessa. Lucas 10, Vanessa. Abre aí. A gente vai ler do versículo 25 em diante. Viu, Adri? Já abre aí, Andresa. Vamos abrir Lucas 10, 25. Aproveita que você está em casa aí, né? Sentado, confortável no sofá, na cama. Outro dia apareceu até no meio do telefone na canela aí. Mas está assistindo, está ouvindo, né? Eu queria até falar uma coisa para vocês. Eu não queria que vocês assistissem só, né? Eu queria que vocês cultuassem junto. Tá bom? Então, Lucas 10, 25, a gente vai ler a parábola do bom samaritano. Diz assim: eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então, Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei, como interpretas? A isso ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faze isto e viverás. Então ele está falando de eternidade, porque ele estava vivo já aqui, né? Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho e colocando-o sobre o seu próprio animal. Levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. O texto está falando, nessa parábola, né? O intérprete da lei perguntou para Jesus o que ele faria para herdar a vida eterna. Ele não estava perguntando para Jesus: o que eu faço para ser uma pessoa que tem boas ações? Ele perguntou: o que eu faço para ter a vida eterna? E aí Jesus pergunta para ele o que está escrito na lei. E ele vai lá e diz que eu tenho que amar a Deus, né? Com todas as forças, todo entendimento, de todo o meu coração, com todas as minhas forças. Ou seja, eu tenho que perceber quem Deus é e amar Deus. E também porque eu conheço Deus, porque eu amo Deus, e eu sei qual o propósito de Deus, eu amo o meu próximo, que Deus também ama. E aí Jesus, vendo que ele está perguntando quem é o próximo, para se esquivar talvez dessa responsabilidade, Jesus
propõe para ele essa parábola. E aí a gente traz isso para nós hoje e vê aqui que tinham pessoas que passaram por alguém que tinha sido ferida no caminho, e essas pessoas, elas não fizeram caso, não estenderam a mão, não tiveram tempo de auxílio a essa pessoa que estava ferida, né? Às vezes a ferida que a gente espera aqui seja que alguém caia no chão, tropece, para a gente ajudar de alguma maneira. E às vezes a ferida é na alma, né? A gente não consegue ver. Às vezes a pessoa está vivendo assim, aprisionada, de alguma maneira, seja pelo tipo de criação que viveu, pelo momento da vida que está vivendo, né? Talvez pessoas hoje estão muito nervosas, muito preocupadas com a situação, porque a gente está vendo que há uma insegurança até nas respostas dos especialistas. Cada um diz uma coisa com relação ao que a gente deve fazer como precaução ou como conduta por conta do coronavírus, né? O presidente diz uma coisa, o governador diz outra coisa, né? Cheio de gente, cada um pensando e falando uma coisa. E isso pode trazer ansiedade para as pessoas. Tem gente até faltando ar já. E pessoas precisam né, de encontrar em alguém o apoio. Então, quando eu vejo aqui que passa um sacerdote por alguém ferido e não faz caso, passa de largo, né, essa palavra ela chama a atenção do sacerdote aqui, né, consagrado, um pastor, né, alguém que havia uma expectativa de que fosse a pessoa que deveria estender a mão. E essa pessoa passa de lado. Esse sacerdote, esse pastor, né, a nação sacerdotal, né, a galera que é eleita, a nação santa é um povo de propriedade exclusiva, né, um reino de sacerdotes, ele passa e não para. E às vezes a gente está tão ocupado com as nossas coisas que a gente passa e não para. E nem percebe que tem gente bem próximo da gente precisando só de um ouvido. Às vezes a pessoa não quer nada além disso. O ouvido para poder falar, né? A pessoa quer falar e a gente não para ouvir. Depois disso passa um levita, né? Um grupo de pessoas que tinham um propósito de levar o povo à adoração, né? Um povo que tinha um propósito de levar Deus tinha um propósito que eles entoassem a ele louvores e levassem o povo até ele. Uma nação que tinha que preparar os sacrifícios. Pessoas que tinham um comissionamento de Deus. Passa o levita também e não dá atenção. Às vezes está tão preocupado com a técnica, né? Às vezes está tão preocupado com o que a gente vai fazer para Deus, e a gente esquece de ver o que é de Deus para ser feito, né? A gente se preocupa mais do que eu posso fazer para Deus do que Deus quer que eu faça para Ele. E aí depois no final passa um samaritano. E esse samaritano ele tem uma conduta que pode ser comparada à conduta de Jesus, né? Porque ele tinha um caminho, tinha uma missão, aí ele para e cuida da pessoa que está ferida. E ele coloca essa pessoa, né, sobre o seu cavalo e leva até uma hospedaria, despende, né, abre mão de algo que é seu e deixa essa pessoa lá sendo cuidada até a hora que ele voltar. Então, ele vai, cuida de alguém ferido, abre mão do que é seu e diz que quando ele voltar, ele pode acertar se tiver mais alguma despesa.
Se você puder abrir comigo o livro de Filipenses, eu queria ir no capítulo 2 e o verso 5. Filipenses 2:5 diz assim. Acharam? Diz alguém aí que achou. Filipenses 2:5. Acharam? Vamos lá, a gente vai ler o livro de Filipenses, no capítulo 2 e versículo 5, está dizendo assim. Ó. Tende em vós mesmos o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se à semelhança de homens. E reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus. Para a glória de Deus Pai. Então, o texto está falando assim, ó, façam a mesma coisa que Jesus fez. Tenham o mesmo sentimento que Jesus. Jesus teve um sentimento de abrir mão da sua glória, de se esvaziar da sua vontade, da sua majestade, para servir os homens. E por conta disso, porque ele diminuiu, Deus o exaltou. Porque ele morreu, a gente pode ter vida. Então, Deus está dizendo ali que a consequência de alguém abrir mão de si é que vai acontecer algo sobrenatural. A gente espera, né? A gente tem falado tanto de avivamento, e avivamento é abrir mão de si. Tem gente que muitas vezes pensa que avivamento é um monte de gente pulando, cantando, chorando. Isso não é avivamento. Isso pode ser até uma consequência de estar íntimo de Jesus. Mas avivamento é mais vida. A palavra avivamento quer dizer mais vida. Mais vida de quem? Mais vida de Cristo. Mais vida de Cristo aonde? Mais vida de Cristo em mim. Quanto menos de mim em favor de Cristo, mais de Cristo eu tenho. Mais as minhas atitudes vão ser parecidas com Ele, mais os meus pensamentos e os meus sentimentos vão ser alinhados com o dele. Então, esse samaritano, ele manifestou o amor que aquele mestre da lei, lá, doutor da lei, intérprete da lei, perguntou para Jesus, o que eu faço para ele da vida eterna? Ele falou assim, ama a Deus e ama o próximo. Quando tu amar a Deus sobre todas as coisas, se render a Ele, a vida dele passa a estar dentro de ti. O Espírito dele vem habitar dentro de ti. Por isso que o Paulo disse assim, eu já não vivo mais, mas é Cristo que vive em mim. Às vezes a gente está falando isso assim, fica tão teológico, mas de uma maneira prática, isso é no dia a dia. Eu queria mostrar para vocês isso de maneira prática, lá em Mateus 25. Olha o meu marcador de página. Pedaço da planta que eu acabei de tirar aqui do lado. Mateus 25, verso 31. Olha só o que está dizendo aqui. Acharam? Olha o Clayton já está rindo lá. Já estou vendo o Clayton daquelas risadas dele. Mateus 25, 31. Diz assim, ó. Quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa
dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos do meu Pai. Entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Era forasteiro e me hospedastes. Estava nu e me vestistes. Enfermo e me visitastes. Preso e fostes me ver. Então perguntarão os justos. Olha quem está fazendo essa pergunta. Os justos. Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Eles nem perceberam quando eles fizeram isso. Porque eles não fizeram isso com a proposta de aparecer na fotografia fazendo isso. Eles não fizeram isso para ser salvos. Eles não fizeram isso para receber essa chamada, venham e sentem-se à direita ou fiquem à direita. Eles não fizeram isso por conta de uma troca. Eles fizeram isso porque eles eram os justos. Porque eles eram aqueles que estavam se relacionando já com Deus de verdade. Eles não perceberam. Eles fizeram essa pergunta. Fizeram assim, ou com sede te demos de beber, e quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos, e quando te vimos enfermo ou preso, e fomos te visitar. Quando foi que a gente fez isso? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos, a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então, quando o samaritano parou para encontrar aquele homem ferido e cuidou dele, ele estava cumprindo isso aqui. E hoje, a gente vê essa turma que está lá na UPA, né, se dispondo, porque ele poderia falar, eu não vou arriscar a minha vida. Essa turma que está nos hospitais, não é? O pessoal que está nas estradas mantendo o abastecimento, o pessoal do transporte coletivo que tem levado as pessoas para um lado e para o outro, o pessoal das entregas, o pessoal dos supermercados, dos mercados aí, das padarias, que tem, nesse momento que todo mundo se recolheu, eles estão ali, firmes, fazendo a vontade de Deus, deixando a gente ser suprido. E às vezes a gente não tem tido nem o entendimento de orar por eles. De orar uns pelos outros. De levantar na madrugada para orar. Ó, irmão, vou te falar, eu sei o quanto é difícil levantar na madrugada para orar. Eu tenho visto acontecer isso agora nesses dias na comunidade, mas não era uma prática frequente aqui em casa. Mas tem acontecido. Talvez essas situações todas tenham acontecido. Né? Dá até vergonha de falar, porque todo mundo espera que o pastor seja um cara que levanta todas as madrugadas para orar. E assim, tenho visto, sabe, isso acontecer na casa de muita gente. Tenho visto muita gente ficar ao redor, né, da palavra, tendo culto doméstico, falando de Deus. E se amanhã o governador falar assim, está liberado, não precisa mais ninguém ficar em casa. Será que toda essa chamada que Deus fez conosco para a gente voltar para dentro de casa vai se perder? Será que isso é só uma questão de política? Porque claro que tem uma situação política, claro que há interesses, a gente sabe disso. Tem uma situação maior por trás. Mas se Deus permitiu isso acontecer para falar conosco, será que é só essa situação maior por trás? Não é uma maior do que essa daí, que é Deus? Porque se eu só acreditar que é só interesse humano, se é jogo de mercado, e Deus não tem nada a ver com isso, então não valeu de nada para mim. Eu não entendi a chamada de Deus. De um povo que precisa
se humilhar, orar e buscar o Senhor. Deus está chamando a gente, irmão. Olha, eu não quero ficar redundante em todo o tempo dizendo isso, mas assim, os dias são maus no sentido de estarem se findando. A volta de Cristo está às portas. Jesus está aí. Os sinais têm se cumprido. E agora? Ah, está viajando. Já faz muito tempo que ele está para voltar. Já faz muito tempo. E cada vez está mais próximo. E está chegando a hora mesmo da gente ver muita gente dobrando seus joelhos. Agora, há uma passagem que fala que teve gente que não se preparou, que não creu. Nos dias de Noé foi assim. As pessoas comiam, bebiam, se casavam, davam em casamento, veio o dilúvio e matou todo mundo. Por quê? Porque a galera não acreditou no aviso do profeta. Porque a galera hoje, muitas vezes, não tem acreditado que isso aqui que a gente tem vivido, está falando, está pregando, é sério. Então, como viver nesses dias que a gente está tendo a oportunidade de ser sal dessa terra? Eu vou sair em todo o tempo pregando para todo mundo. Eu posso fazer isso, né? Vou ter oportunidades para fazer isso. Mas se o cara não quiser ouvir a palavra, eu tenho que ser a palavra. Jesus, se ele habita em mim, né, e circuncidou meu coração, ele precisa falar através de mim, através das minhas atitudes. Então, se eu estendo a mão para alguém, veja o que diz lá em Atos 2, fala lá depois do 42 até o 47, uma hora que diz assim, a igreja caía na graça do povo, eles participavam das refeições com alegria e singeleza de coração, e Deus a cada dia acrescentava os que iam sendo salvos. O líder de evangelismo daquela igreja era Deus. E a partir da maneira daquele povo se portar no meio daquela situação, né, eles, à medida que alguém tinha necessidade, eles iam lá e faziam algum tipo de esforço, vendiam suas propriedades, seus bens e repartiam com as pessoas na medida que cada um tinha uma necessidade. Então hoje é difícil a gente pensar que isso pode acontecer quando na fila o pessoal está brigando pelo álcool gel, né? Se o cara entra na fila do posto de gasolina e o outro é atendido primeiro, o cara briga por causa do seu direito. Então há um tempo, nesses dias a gente tem visto pessoas brigarem pelo direito de estar querendo não abrir mão da sua vontade ou de si mesmo para deixar o outro ser beneficiado. Eu quero o meu direito, eu quero a minha vontade, eu quero a minha razão, eu quero o meu álcool gel, né? E aí, se alguém vai ter que ser infectado, que seja o outro. Eu quero estar liberado, né? Mas tem umas infecções maiores. Jesus falou que o que contamina não é o que entra pela boca, mas é o que sai da boca. Então a gente tem que pensar sobre isso. Então, dentro dessa dinâmica aí, eu tenho visto assim, a comunidade, apesar de estar, né, afastada, os irmãos fisicamente afastados, eu tenho visto a galera muito próxima. E isso tem assim, enchido meu coração de alegria. Ver o pessoal no grupo da intercessão se reunindo na madrugada para orar. Pessoas dobrando o joelho, pessoas assim que, quando eu vejo o nome ali, eu sei que, né, eu não fico falando ali, mas eu vejo os nomes que estão ali, gente que está ali das 2, 3, 4, durante o dia, orando pelos outros, orando pelo país, orando pelas lideranças. Vou falar uma coisa, irmãos, assim, ó, independente do partido, toda autoridade constituída por Deus precisa de honra, precisa da nossa oração. Então, se você não concorda com o presidente, não concorda com o governador, não concorda com o prefeito, a sua posição enquanto você é senhor de si é uma.
Mas quando Jesus passou a ser seu Senhor, a sua posição tem que ser outra. E a sua posição hoje, ainda que discorde das autoridades, é honrá-los, respeitar, obedecer e cobri-los de oração. A Bíblia diz que Deus procura alguém que se coloque nas brechas, e ele olhou e não encontrou ninguém. Pessoas que estejam sabendo que nada saiu do controle de Deus, que está tudo como Deus planejou, e que um povo precisa se levantar em oração. Então não adianta ficar reclamando do governante. Reclama da igreja, que não ora. Igreja não da igreja X, né? Reclama de si. Reclama da falta de posicionamento. Porque se eu começo a orar pelo governante, eu não tenho mais raiva dele, eu tenho compaixão. Eu passo a ter misericórdia. Eu não fico mais exigindo as coisas. Eu fico sendo alguém que contribui para que isso mude. Então, esse tempo de hoje era para a gente falar um pouco sobre isso. Né? Servir o outro. Amar. Nos próximos dias, né, nós estamos vendo como que vai ficar a nossa situação lá no prédio, né, por conta da história do aluguel, né, da condição financeira que a gente pensa que vai atravessar, né? Eu não sei o dia de amanhã, porque o dia de amanhã não existe ainda, Deus ainda não fez. Então, quando Ele fizer o dia de amanhã e amanhã, o dia de amanhã trouxer o seu mal, a gente, né, vai ver, mas a gente está pensando que se acontecer uma crise a ponto de diminuir muito a receita da igreja, a gente talvez não continue naquele prédio. E aí? Aí a igreja acabou? Aí a igreja é o prédio? Se cada um for para um lado por causa do prédio, então a gente está unido pelo prédio. E eu quero dizer para vocês, existe um edifício com pedras vivas. Tem um fundamento, que é Cristo, e as pedras desse edifício somos nós. Então, irmãos, estejam unidos. Preocupem-se de ligar para alguém, perguntar se está precisando de alguma coisa. Tem pessoas na comunidade que estão passando algumas necessidades e, assim, precisam de ajuda. Às vezes, só levanta o telefone e liga, volto, né, insistir, como eu falei aquele dia sobre isso. E vamos estar juntos, tá? É um prazer, apesar de ser assim esquisito para mim estar conversando aqui com vocês, mas é um prazer de saber que a gente está junto. Eu até vou botar o óculos aqui porque a Eliette está dizendo que ela é uma dessas pedras. É mesmo, Eliette? E a Marli está dizendo que Deus vai abrir outro prédio. A gente está aí nas mãos de Deus. Um dia a gente disse que Jesus era nosso Senhor e Ele estava controlando e cuidando da nossa vida, da nossa casa e até da comunidade, inclusive da comunidade que é dele. Então, o que Ele quiser, tá bom para mim. O que Ele resolver para mim tá ótimo. Nós vamos seguir junto em todo o tempo. Talvez, né, a gente vá, em algum momento, deixar as pessoas falarem um pouco no grupo ali, porque aquele grupo onde está todo mundo está vetado para todo mundo falar, senão às vezes os recados não chegam. Né? Talvez a gente faça um grupo paralelo, saia dos outros todos e faça um paralelo, só para deixar todo mundo falar bom dia, boa tarde, boa noite, irmãozinho, pá. Né? Todo mundo se divertir junto ali. Tá bom, meus irmãos? Nós vamos encerrar então. Glórias a Jesus por a gente ter conseguido ter esse tempo aqui mais uma vez. Eu queria pedir para vocês fazer uma campanha de oração para a pastora, para ela vir aqui fazer uma live, que ela não quer de jeito nenhum, né? Então nós vamos fazer aqui o Vem Pastora. Ó, ela vai me matar. Ó, glória a Deus, ó, a campanha do Vem Pastora já começou, já tem os primeiros adeptos. Tá bom? Então, logo vai ter aqui uma live para as meninas, para as mulheres, tá? Jesus abençoe a todos, fiquem na paz
E até amanhã. Amanhã tem a live com o pastor Fabiano, ele vai fazer às 20 horas. Tá bom? Jesus abençoe.